Olá, tudo bem? Boa noite. E aí, professor, boa noite. Certo, tudo bem. Então, gente, amanhã nós fazemos um trabalho que eu já deixei ali no Moodle, para entregar até sexta-feira, mas a gente faz amanhã em grupos, na aula. Olha, um ponto extra na P1. Um trabalho prático, né, envolvendo uma questão de locação. E hoje a gente dá continuidade ao contrato de depósito, que a gente já viu alguns detalhes aí na aula passada. Esse aqui até tem um slidezinho para a gente abrir. Deixa eu chamar ele aqui. Entrou ali. Tá. O contrato de depósito, a gente já viu alguns detalhes, né? Sobre o fato de também ter uma certa fama aí constitucional. E ele tem aí como um dos elementos dele uma presunção, uma regra de gratuidade. Não faz muito sentido assim tratar um depósito como um contrato gratuito, a menos que se queira se estimular o altruísmo entre as pessoas, mas o que a gente vê na prática e os problemas que são levados a juízo é justamente o depósito remunerado. Mas ali o artigo 628 caput diz que a regra é o depósito gratuito. Por outro lado, o 628 parágrafo único traz exceções. Que exceções são essas? São as exceções de quando o depósito ele é oneroso, remunerado. Então, ali ele diz que aí cai a presunção da gratuidade, né? Passa a ser oneroso quando houver convenção entre as partes, acordo, né? Contrato, ou quando faz parte de alguma atividade negocial. Daqui a pouco você compra uma passagem, faz um contrato de transporte. Em uma das fases desse transporte, você vai ter um depósito. Pelo menos em alguma parte vai ter um depósito. Quando você despacha suas malas para a companhia aérea, né, até entrar no avião ali, pelo menos, ela tem que prestar segurança às suas malas, enquanto está ali no aeroporto. Então, quer dizer, uma parte dele ali envolve deveres de depósito. Ou também quando o depositário for profissional, né, um dono de um estacionamento, né, uma empresa de estacionamento. Se você deixa um bem lá, não se presume que ele está fazendo isso de forma gratuita. Ao contrário, ele tem direito de cobrar. Então, são 3 exceções que aparecem aí para derrubar a regra da gratuidade do contrato de transporte. Bom, e aí vem as espécies de transporte. Nós temos o primeiro grupo falando em transporte, em depósito regular e irregular. O depósito regular é o clássico. É quando você trabalha com um bem infungível. Porque na medida em que você entrega um bem para ser cuidado, guardado, esse bem tem que ser ele próprio restituído. Então, esse é o clássico do depósito. O que foge à ideia, né, e por isso acaba sendo irregular, é o depósito de bens fungíveis, né, que aí você tem aquela coisa de obrigação de dar coisa incerta. Você devolve qualidade, gênero e quantidade. E então, quer dizer, no irregular
o depositário ele vai consumir esse bem. E aí foge da ideia da guarda natural da coisa, né? Continua sendo um depósito, né? Você entrega seu dinheiro no banco com depósito. Só que ele não vai te dar a mesma nota. Deixou lá uma nota de R$100, daqui a 2 meses volta lá, vai ganhar a mesma nota. Ele vai te dar a mesma cifra, né? Com alguma coisa a mais ali, algum jurinho, enfim. Então, justamente como tem essa ideia de consumo, existe o depósito, né? O que é um depósito irregular? Ele existe? Existe. É um depósito de bens fungíveis. Tá, e aí como é que a gente faz? Aí ele seguia pelas regras do mútuo. Diz ali o artigo 645 do Código Civil que o depósito irregular seguia pelas regras do mútuo. O mútuo é um empréstimo de coisa fungível. Quem recebe vai consumir e depois vai devolver na mesma medida. Então, ele segue ali aquele padrão do mútuo, mas ele existe como uma figura, né, normativa e na doutrina. Nós temos também o depósito sobre o foco. O artigo do mútuo é 645. Pergunta ali do colega, o 645 do Código Civil. Aí nós temos também o depósito voluntário e judicial. O voluntário vem do acordo de vontade. É o contrato de depósito firmado entre as partes. Você pode ir lá num depósito particular, lá deixar coisas lá dentro. Ao deixar o seu carro no estacionamento, isso é um contrato de depósito. Você está pagando por isso, é um contrato de depósito. Embora não tenham sentado, vamos chamar de depósito, é muito mais automático. Hoje em dia, tu nem fala mais, né, com ninguém, né? Tu entra, pega um ticket, paga ali num guichê, sai e devolve o ticket, né? Cada vez mais a gente fala menos com as pessoas, né? Quando muito tem um funcionário ali para alguma bronca ali que tenha ocorrido, né? Ele pode ser verbal, o depósito voluntário, aliás, acho que a maioria, né, em termos de contrato, ele é verbal. Você chega ali na PUC, pega um ticket e deixa seu carro, não tem nada escrito, não assinou nada. E você tem um contrato de depósito com a empresa que explora o estacionamento. Só que aí tem o seguinte, o artigo 641 do Código Civil diz que pode ser verbal, mas tem que ter pelo menos alguma prova escrita. 646. Que prova é essa? O ticket, né? O ticket que você deixou lá. Né? Pelo menos isso, para mostrar que tu deixou bem lá. Né? E que foi de lá que ele desapareceu. Né? Então, o contrato em si é verbal, mas tem que ter uma prova mínima, né, da entrega desse bem, né, para os cuidados do depositante. E ele pode ser judicial também. O que é um depósito judicial? Ele é ordenado pelo juiz, né? Daqui a pouco tu tem um bem em disputa aí, não, então deposite o bem, deposite judicialmente, para depois a gente ver de quem vai ser, né? Como é que vai ser. Quando, por exemplo, hoje o sujeito, eu quero entrar com uma ação revisional de juros, porque ele diz que tem uma taxa muito alta que o banco está cobrando, mas ele está no SPC e no Serasa, aí você quer uma liminar para sair do SPC e do Serasa, o juiz vai dizer, então tu deposita pelo menos aquilo que tu acha que é certo. Né? Tu pegou R$100 mil de empréstimo e tu está dizendo que a taxa que ele está te cobrando é superior à média de mercado, então tu me mostra ali quanto é que é a taxa dele e qual taxa que tu acha que é certo.
para eu avaliar, e aí eu te dou uma liminar, mas tu deixa esse dinheiro depositado, do que é certo, né? Depois se tu ganhar a ação, passa para ele. Existe, né, medidas de sequestro, quando é um bem definido, arresto, quando o devedor está se desfazendo dos bens, penhora, que é o antecedente da execução. E aí tem uma outra categoria chamada de depósito necessário, que se divide em 3 itens. O legal, o miserável e o do hospedeiro. O legal é quando a lei diz que tem que haver o depósito. Exemplo, a gente tem lá o artigo 335, inciso 5º do Código Civil. Daqui a pouco tu tem que pagar lá um ICMS e aí o Rio Grande do Sul e Santa Catarina começa a brigar. Não, é meu, não é meu. Se tu pagar para um deles errado para pegar de volta depois esse dinheiro, vai ser um parto. Então, o que você faz? Observa o que diz a lei e deposita em juízo. Está aqui. Está aqui, esse é o valor devido e vocês que se resolve o juízo que vai dizer de quem é, mas eu estou fora. Juros e outros encargos não é mais comigo. E aí vem outro de nome estranho, só aqui para deixar registrado, antes de entrar no miserável. O depósito necessário, todo ele tem uma diferença do padrão que a gente já viu. Primeiro, o necessário não se presume gratuito. Ao contrário da regra geral, ele não se presume gratuito, artigo 651. Segundo, ele admite qualquer prova. Artigo 648, parágrafo único do Código Civil. Então pode ser até prova testemunhal, por exemplo. Quanto que o voluntário fala em prova escrita, mínima, esse aqui aceita qualquer prova para mostrar que houve um depósito. Bom, e aí vem o tal do depósito de nome estranho. Que é o depósito miserável. Aí alguém vai pensar, seria um depósito para depositar as nossas misérias? Nem que sejam as misérias emocionais? O nome é completamente estranho, né? Parece que o sujeito que deixa em depósito é um empobrecido total. Não que às vezes até não seja, né? Mas fica um contexto meio estranho usar esse nome. Adjetivo meio feio, pejorativo. Na verdade, o nome dele é miserável pelas condições em que ele é feito. As condições eram miseráveis para fazer ele. E por isso que ele está vinculado a calamidades públicas. Ali tem um rol exemplificativo, né? Porque em 2002, quando fizeram o Código Civil, ninguém sabia da força de um tsunami, né? Como teve no Japão e no Sul Asiático, né? E daqui a pouco surge outro, né? Nossa ideia de calamidade é enchente. No Brasil é enchente. Aqui a gente não tem vulcão. Estados Unidos é tufão, enchente, furacão. Coisas bem piores, né? Mas ali tem um rol exemplificativo, né? Qualquer calamidade pode entrar nessa questão. E para você não perder seus bens, né? Já que você não tem muito tempo para pensar, né? Daqui a pouco você não pode carregar, você deixa com o primeiro que encontrar que esteja disposto a guardá-los. Mesmo não sendo um depositário profissional, ele aceita fazer a guarda dos seus bens. Deixa com a primeira pessoa que aparecer e essa pessoa vai cobrar para fazer essa conservação de bens, essa guarda. E essa é a ideia do depósito miserável.
Professor, nesses casos, cabe daqueles, por exemplo, morador de rua que deixam os pertences deles com alguma pessoa, por exemplo, assim, ele fica numa rua lá onde tem, por exemplo, um prédio, ele deixa sempre lá com um vigilante, alguma coisa assim, tipo, colchão, um saco de papelão, as coisas tipo dele, os pertences pessoais. Não, porque não está ligado a uma calamidade pública. Uma calamidade, né? Um Uhum. evento. uh, Tá, então esse do miserável ele só tem relação com calamidade pública. com eventos desse porte. Certo. Obrigado. Tá? Mas aí o que pode acontecer é que, por não ser necessário, dentro desse contexto que tu me falou, acho que temos a presunção de gratuidade desse depósito, hein? Desse caso aí que tu está me relatando, que aí foge do cenário do necessário. Ah, sim, faz sentido. Obrigado. Tá. E agora tem um outro que é mais empolgante, né? Que é o depósito do hospedeiro. Se você deixa bagagens, malas no hotel, o contrato de hotelaria no Brasil é um contrato atípico. Tá? Não tem uma lei ordinária falando dele. O contrato ele vira atípico quando tu tem uma lei que fala sobre direitos e deveres, como você vê na locação, compra e venda, doação. Se você não tem esse contexto de entrar no conteúdo do contrato via lei, ele é atípico. E aí tudo que é contrato atípico, em geral, ele é meio Frankenstein, sabe? Você vai montando por partes. Os braços são de um, as pernas é de outro, o tronco é de outro. Então, mais ou menos, o contrato de hotelaria é isso. Ele é uma prestação de serviço, ele é relação de consumo. E uma parte dele também é depósito. Depósito sobre as malas e pertences do hóspede, né? E é sobre esse contexto que entra a lei. Então, quer dizer, o contrato de depósito fala do hospedeiro naquela parte em que ele apresenta um cenário de depósito, mas não é só isso que se resume, né? Bom, aí tem o seguinte. O artigo 647, aliás, o 649 do Código Civil diz o seguinte: os depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado das bagagens dos viajantes ou os hóspedes nas hospedarias onde estiverem. Hotel, pousada, hostel. Dá para pensar como é que ficou o Airbnb, né? Até que ele é a pessoa que te recebeu, né? E o Airbnb ganha uma verba em cima dessa operação, então põe ele junto. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos. Então, a primeira ideia aqui que nós temos é: ocorreu furto e roubo de pertences do hóspede junto ali ao estabelecimento. Existe, então, uma responsabilidade aqui, praticamente objetiva, que recai sobre os empregados do hospedeiro, que já vem também fortalecida ali pelo artigo 932, inciso 3, combinado com 933 do Código Civil, que diz que tem uma culpa objetiva, que, na verdade, é uma presunção de culpa em eligendo na escolha do empregado. Falha do empregado, responsabilidade do patrão. Existe uma presunção de má escolha. E também das pessoas que ele admitir, né? Daqui a pouco tu deixa lá pessoas passeando dentro do hotel, sem verificar se são hóspedes, o que estão fazendo ali. Se elas praticarem um furto, o hospedeiro tem que pagar. Mas aí tem o artigo 650,
do Código Civil, que diz o seguinte: cessa nos casos do artigo antecedente a responsabilidade dos hospedeiros se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou hóspedes não podiam ter sido evitados. Então, aqui a gente já está falando de uma força maior aqui. Inevitável. Por exemplo, se vem um grupo armado numa van de 5 caras com colete e fuzis para assaltar o Sheraton ali no Moinhos de Vento e limpar todo ele, não tem como evitar isso. Tu precisaria ter uma milícia, um grupo armado lá dentro para fazer uma repressão para essa turma aí. Não vai enfrentar 5 caras com fuzil e colete com uma pistola. E mesmo assim, se tu enfrentar, vai ser um tiroteio infernal, onde tu vai matar uns 20 inocentes ali no meio. Então, quer dizer, o tipo de coisa que não tem como evitar. Vira uma guerra campal e a desgraça é muito maior. Então, tem coisas que não tem como fazer. E aí, você não vai imputar ao hotel a responsabilidade disso. Se fosse um banco, sim, porque o banco naturalmente chama isso. Está no pacote dele. Mas hotel não, né? Não com toda essa intensidade. A primeira situação é, se tivesse assim, uma cláusula no hotel dizendo eu, como hotel, estou excluído de indenizar qualquer furto e roubo que o hóspede sofrer. Isso é uma cláusula abusiva. Essa cláusula de indenizar está lá no artigo 51, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Ela é nula de pleno direito. Professor, Pode perguntar. então quando os estacionamentos falam isso sobre os pertences de dentro do carro também é abusivo? Total. O problema do carro é tu provar o que tinha lá dentro. Né? Aí é uma outra questão. Se tu prova que o que tu tinha lá, que tinham coisas lá dentro, ele é obrigado a te restituir. Né? Agora, se tu não tem como provar, já complica. Nós vamos ler aqui alguns cases. Eu tive uma situação, uma vez, isso aí vai depender da forma como tu constrói, né? E aí entra também o fato do próprio convencimento do julgador. Eu tive um caso, uma vez era um casal que veio para Porto Alegre, um era argentino e ela trabalhava na Argentina, e eles vieram aqui para ver os pais dela. E tinham ganho dinheiro dele, e estavam com bagagens e documentos e tudo dentro do carro. E aí tinham saído da casa dele e foram almoçar no shopping, ali no Bourbon, Ipiranga. Fecharam o carro, tal, foram almoçar, voltaram, entraram dentro do carro, tudo ali, os ticketzinhos e tal, que estavam guardando. Aí estavam saindo do shopping, ela olhou para trás e viu, desapareceu as malas que tinham aqui no banco dos passageiros. Né? Aí eles já pegaram, saíram e já entraram de novo. Então eles tinham a comprovação de que saiu e voltou, questão de 5 minutos. Aí eles foram averiguar lá como é que estavam no bagageiro, tinham desaparecido com todas as malas. Aí eles foram atrás da administração do shopping e tal, olha, tu viu ali o que aconteceu, tu tem as câmeras e tal. E os caras nada de mostrar câmera nenhuma. Chamaram a PM diz, tu tem as câmeras? Não, eu não posso mostrar, não posso mostrar. E essas câmeras, elas guardam muito pouco tempo essas imagens, depois elas são descartadas. Total ausência de cooperação por parte do shopping. O coitado ainda entrou lá numa vila ali que fica na frente do shopping para ver se tinha alguma coisa lá. Tu podia ter morrido lá. Né? Não que as pessoas que estejam lá sejam meliantes, ao contrário, né? A minoria que é do mal, né? Como em qualquer lugar. Né? Só que se esse sujeito está lá e daqui a pouco tu toma um tiro. Né? E aí, no fim, se descobriu meio que
sabe? Havia uma certa política ali sei lá, do que era, envolvendo o supermercado, porque muitas pessoas ali daquele lugar acabavam comprando, e eu acho que eles não queriam engrossar o caldo, né, com aquela turma. Mas tinha o pessoal que sofreu um prejuízo muito alto, contabilizando tudo, ia para mais de R$ 20.000. E eles conseguiram provar direitinho, por notas e tal, tudo que tinha lá dentro, tintim por tintim. E aí se ganhou a ação com base nesses detalhes, né? Na hora eu senti o roubo, voltei, né? E tudo fechava, né? Olha, eu trabalho na Argentina, tinha visto de trabalho, o outro era argentino, está aqui a minha empresa, está aqui o local que eu trabalho. Então, se tu consegue montar tudo direito, tu convence um julgador disso. Mas, às vezes, tem coisas que te levaram e que tu não tem como, né? Tu não consegue botar ela no local da cena, né? E aí é o que acontece, por exemplo, aqui.